E o pecado é errar o alvo. Esses dois termos que aparecem no Antigo Testamento 238 vezes, que aparecem no Novo Testamento 173 vezes. A tradução para eles, o sentido para eles, a gente traduziu como pecado, mas o sentido dele, a essência desse termo é errar o alvo. Que alvo é esse? É algo que você tem que estar atirando para ver se acerta? Não, errar o alvo é o objetivo que a gente tem para chegar. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e ele no Éden ele se aproximava do casal todos os dias. Ele vinha e se comunicava, ele conversava com o casal, dava ordens diretas, ele dava as diretrizes diretamente. E esse casal optou em desobedecer a Deus. Quando ele opta em desobedecer a Deus, eles estão dizendo: agora eu não quero mais ser direcionado pelo Senhor. Até porque o fruto que eles comem era o conhecimento do bem e do mal. Eles escolhem por conta própria, a partir de então, o seu caminho. Decidir o que é bom e o que é mal para eles. E esse distanciamento, essa forma independente de viver, independente de Deus, de não ser direcionado por Deus, é errar o alvo, é estar fora do objetivo. Tanto o Lúcifer quanto o primeiro casal, o que eles fazem é virar as costas para Deus, se rebelar contra Deus. A humanidade se rebela contra Deus, influenciado por Lúcifer, que é quem nós vemos nas Escrituras Sagradas como o primeiro ato de rebeldia, que começa lá nos céus. E Deus envia o seu Filho para reconciliar a humanidade com Deus. E essa reconciliação, ela tem como objetivo nos aproximar de Deus, fazer com que nós tenhamos uma vida guiada, direcionada por Deus. Esse é o alvo, esse é o objetivo. É claro que durante essa caminhada nós falhamos, nós vivemos uma vida de santificação movida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso ajudador, é o nosso paráclito. Jesus disse que não nos deixaria só. Quando nós não ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus, não somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, nós estamos errando o alvo. Isso é pecado. Quando nós seguimos as nossas vontades, os nossos desejos, Tiago diz que ninguém pode dizer que foi tentado por Deus, porque nós somos tentados pelos nossos desejos. E quando damos vazão para esse desejo, nós pecamos. Então, pecar é dar lugar para a nossa vontade, é dar as costas para Deus. E foi o que a nação de Israel fez. Eles deram as costas para Deus. Como consequência do pecado, o pecado trouxe morte para a raça humana. É tanto que, quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 6, ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós entendemos que o pecado ele permeou toda a humanidade. O próprio apóstolo Paulo diz aos Romanos que por um homem só o pecado adentrou em toda a raça humana. Ele passou, o pecado foi passando de geração por geração. E a prova de que ainda estamos vivendo as consequências do pecado é que o ser humano morre, ele está sujeito a morrer. Mas os que foram alcançados por Cristo, eles recebem a vida eterna. Eles recebem o direito da vida eterna. Ao morrermos, ao sairmos deste mundo, nós adentramos a uma vida onde seremos sempre guiados, direcionados por Deus. Uma vida onde não será mais possível errar o alvo. Onde o nosso modelo, a nossa referência será sempre o Deus que nos criou. Enquanto o pecado traz como consequência a morte, e ainda sofremos essa consequência porque vamos morrer, vamos sair desse corpo físico por causa da morte, que é consequência desse pecado. Nós, os que aceitamos a Cristo, nós recebemos a vida eterna de Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 2, ele diz que nós fomos vivificados por Cristo, quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Meu irmão, quem anda distante de Deus é um zumbi.
parece estar vivo, tem jeito de que está vivo, mas está morto no seu pecado, porque só há vida plena de fato quando o ser humano ele vive na direção do Espírito Santo de Deus.